Você recebe os amigos para jantar, coloca sua bebida sobre o aparador e vai ajudar seu amigo a servir a sobremesa. Quando volta, observa o líquido no seu copo. Ele está chacoalhando e os cubos de gelo parecem navios no mar agitado. Agora você também sente. No teto, o lustre balança loucamente. Então dá para ouvir alguém gritando: terremoto! A casa e tudo nela, balançando para frente e para trás. Você tenta correr para se proteger, mas o tremor o mantém parado no lugar, lutando para se equilibrar. Os armários parecem possuídos e os copos e pratos voam, se espatifando no chão. As estantes de livros tombam e tudo que está pendurado nas paredes balança e cai. Você se abaixa sob a mesa da sala de jantar, tentando não se machucar com todos aqueles pratos quebrados. Sim, você já passou por terremotos antes, mas nenhum como este. Olhou seu telefone? Típico, sem sinal. Não dá para acreditar no que está para acontecer. Os gritos ficam mais altos e, de repente, a casa inteira desaba. O maior terremoto já registrado aconteceu no Chile em 1960. O desastre aconteceu à tarde, bem quando todos estavam fora de casa. Para causar danos sérios que alterem a vida, um terremoto precisa ter uma magnitude de cerca de 7 em diante na escala Richter. Este foi de 9,5. Essa parte do Chile fica bem próxima ao chamado Círculo de Fogo, a área vulcânica e sísmica mais ativa do mundo, ao longo da costa do Pacífico. O tremor inicial durou cerca de 10 minutos e após 2 dias, muitos tremores secundários ainda eram tão fortes que um vulcão entrou em erupção no sul do país. Mas não terminou aí. O terremoto desencadeou uma série de ondas gigantes em todo o Oceano Pacífico, algumas atingindo mais de 25 metros de altura. As ondas e o terremoto foram tão fortes que afetaram até o Havaí, o Japão e as Filipinas. Isso causou danos de cerca de $500 bilhão em 1960. Muitos ficaram desabrigados. Grande parte da infraestrutura também foi destruída. Prédios enormes vieram abaixo e havia pilhas de destroços por toda parte. Os cientistas estimam que esse terremoto foi tão forte que mudou o eixo da Terra, deixando nossos dias 1,26 microsegundos mais curtos. Isso pode não parecer muito, mas pense bem. Apenas um desastre natural foi forte o suficiente para alterar o tempo. Muitas das cidades costeiras foram arrasadas e as inundações se espalharam. A economia caiu em espiral. De acordo com estudos, se esse terremoto acontecesse hoje, causaria mais de $20 bilhões em danos. Então, o que aconteceria se um terremoto com o dobro desse tamanho ocorresse sem nenhum aviso? Para começar, provavelmente os efeitos seriam percebidos ainda mais longe. Os maremotos não atingiriam apenas as costas do Japão e das Filipinas. Eles chegariam até a China, Coreia, Vietnã e até mesmo a Austrália. E essas ondas seriam significativamente mais altas do que 25 metros. Talvez o dobro disso, o que seria o equivalente a 8 girafas empilhadas cruzando o seu caminho. Se você morasse perto da costa, perceberia as ondas. Se visse a água recuar de modo que pudesse praticamente ver onde todos os peixes moram, saberia que era hora de correr. Provavelmente, um tsunami estaria vindo em sua direção. Digamos que isso realmente aconteça. Você é resgatado sob os destroços sem saber nem o que está acontecendo. Então, consegue se soltar e escapar para respirar ar fresco. E não está sozinho, pois todas as casas do bairro se transformaram em pilhas de tijolos e entulho. As pontes também desabaram, deixando as pessoas presas em ambos os lados. Você olha em volta, sacode a poeira e corre para encontrar ajuda. Caminhões de bombeiros e ambulâncias passam entre os carros danificados e os escombros. Você tenta chegar no seu carro, mas os tremores secundários ainda estão ocorrendo e o jogam na calçada. Com todas as torres de celular desativadas, não dá para ligar para ninguém do seu telefone. Seus joelhos estão tremendo, mas você consegue continuar firmemente. Ao chegar no seu veículo, ele está esmagado sob uma rocha, como uma lata de refrigerante gigante. Você continua andando e finalmente chega no centro da cidade. Parece que algum gigante ficou com raiva e derrubou todos os prédios. Hora de seguir em frente e tentar ver se consegue encontrar ajuda. Do nada, seu telefone vibra. Uma rápida olhada e milhares de notificações sobre um terremoto de magnitude 20. Você ainda está tremendo, mas isso é você, pois o chão está calmo por enquanto. Um som de algo à distância, correndo na sua direção. À sua direita, ondas gigantes da altura de prédios vindo em sua direção. Ainda em choque, sem saber o que fazer, agora você caiu em si e corre, sem saber para onde ir.
Há um tsunami bem atrás e na sua frente estão os prédios destruídos, com pedras e concreto caindo por toda parte. Espere, há um prédio que de alguma forma ainda está de pé. Você precisa subir nele. E chega no elevador, mas ele está congestionado. Não é de admirar. Aí sobe pelas escadas o mais rápido que pode, tropeçando em vidros quebrados e gesso, mas sempre dando um jeito de se levantar. Então, olha pela janela e vê a água, que está muito perto. Você está quase no topo. Mais alguns lances de escada e... Uau! A água força seu caminho para dentro do prédio e o arrasta por pelo menos 2 andares. Você mal consegue ver alguma coisa, mas ainda assim sabe que deve nadar para cima. A água continua forçando-o para baixo. Após cerca de 30 segundos, você consegue escapar e permanece subindo até o topo. Então chega no último andar e sai no telhado. Você está seguro. Por enquanto. O maremoto ainda está forte, abrindo caminho pelo centro devastado da cidade. Seu telefone agora está encharcado e inutilizado. Agora, há uma visão perfeita de 360 graus de sua cidade, coberta de água e detritos. O chão começa a tremer novamente. Talvez você apenas fique sentado até que tudo isso acabe, esperando pelo helicóptero de resgate. Mas então uma forte explosão que quase estoura seus tímpanos, sacode o chão e tudo mais. Ao longe, a fumaça vai subindo e, em breve, cobre todo o céu. A escuridão esconde o sol da manhã. É quando dá para ver a lava disparando no ar e escorrendo nas proximidades. Ela forma um rio, correndo pela cidade, quadra por quadra. Com tanto movimento sísmico e a alta intensidade do terremoto, as placas tectônicas do mundo mudaram, de modo que o magma está abrindo caminho para a superfície. Da terra começa a sair vapor. Então o calor o atinge. Você vê o magma cobrindo o chão como um cobertor, devorando todos os carros no seu caminho. O pior é que ele está derretendo as fundações dos edifícios, que conseguiram resistir ao terremoto e ao tsunami. Os edifícios lá longe agora estão afundando e desmoronando na poça de lava que tomou sua cidade. Um por um, cada edifício desaba. Isso significa... O prédio onde você está também está balançando e prestes a ruir. É quando vê uma luz. Então olha para cima e vê um helicóptero lá longe. Você balança os braços, corre, pula, qualquer coisa para ser visto. E funciona. O helicóptero faz alguns círculos e, finalmente, joga uma escada de corda em sua direção. Conforme é içado pelo helicóptero, você dá uma boa olhada no mundo abaixo, enquanto ele balança como um macarrão em uma peneira. Aí pousa a alguns quilômetros de distância e é imediatamente atendido por um médico em um centro de triagem de emergência. Você foi um dos sortudos. 1 ano depois, a água do tsunami recuou. A lava que corria esfriou e todo aquele magma mudou permanentemente o solo abaixo dele. A cidade inteira se foi. O desastre jogou o país inteiro em um pesadelo financeiro que vai durar décadas. Demora meses para inspecionar a cidade, certificando-se de que não há fios elétricos perigosos ou canos de gás rompidos em qualquer lugar. Eles estão reconstruindo sua cidade mais para o interior, onde ele ficava antigamente. Em outras cidades, a reconstrução é feita diretamente sobre as ruínas. E há aquelas em que simplesmente decidiram mudar todos para outro lugar próximo. Um terremoto de magnitude 15 tem o potencial de destruir completamente nosso planeta e evaporar toda a água em questão de segundos, deixando tudo inabitável. Mais de 500 mil de tremores de terra ocorrem anualmente, mas nenhum com magnitude 15. 90% deles acontecem no aterrorizante Anel de Fogo, localizado ao redor do Oceano Pacífico. O solo ali é como gelatina, treme quase constantemente. O terremoto mais poderoso que já atingiu a Terra teve uma intensidade de 9,5. Essa potência pode prolongar ou encurtar o dia, mas provavelmente há um deles, nos limites de sua própria casa, causado por um grão de poeira pousando em uma mesa, com uma potência de 15 magnitudes negativas. Os terremotos acontecem quando as placas tectônicas se movem. Elas são como peças de Lego que não estão devidamente fixadas. E, quando se mexem para cima, para baixo ou batem umas nas outras, o solo também se move. Essa energia tectônica funciona como uma bateria. Armazena energia por um longo período, até 500 anos. Quando a que está armazenada é liberada em uma explosão repentina, as consequências são terríveis. Até mesmo as estruturas mais resistentes se submetem a essa força implacável que deixa um rastro de destruição em seu caminho. Em alguns casos, os terremotos podem até provocar tsunamis, ampliando o caos. Uma quantidade tão grande de energia é capaz de abrir o solo e causar danos graves.
A força de um terremoto é medida pela escala Richter, mas agora ela está sendo substituída pela magnitude de momento. Quando ocorre um tremor de terra, ouvimos falar de sua intensidade. Em geral, vai de 1 a 10. Felizmente, ainda não tivemos um de força máxima na escala Richter. O mais forte da história moderna ocorreu no Chile, na década de 1960. Foi em torno de 9,5. Ele alterou a rotação terrestre e bagunçou a duração do dia em cerca de 2 milissegundos. Também provocou um enorme tsunami e afetou uma vasta área de 400 mil quilômetros quadrados. Na verdade, a escala Richter não tem um limite. Ainda assim, qualquer coisa acima de 25 não precisa ser medida, porque se isso acontecesse, nós simplesmente nos transformaríamos em pó e ninguém se importaria em mensurar esse desastre. Como dissemos, o terremoto mais forte teve uma magnitude de 9,5. Se tivesse sido apenas 0,5 mais forte, teria criado uma linha de ruptura de 3.500 quilômetros de comprimento. Isso é quase 7 vezes o tamanho do estado de Wyoming. Um de magnitude 11 criaria uma rachadura em metade do mundo. Massivos tsunamis atingiriam as áreas costeiras, destruindo tudo, e a Terra entraria em uma enorme crise ambiental. Se você gosta de fazer caminhadas, teria novas montanhas para explorar, criadas pelo terrível terremoto. Até mesmo a temperatura poderia aumentar devido às erupções vulcânicas e aos gases de efeito estufa resultantes. Isso transformaria nosso planeta em um forno quente. Os locais mais seguros seriam longe de qualquer construção, mares, oceanos e montanhas, onde haveria uma baixa chance de deslizamento de terra. Os países que não estivessem preparados para terremotos seriam totalmente destruídos e as cidades se transformariam em pilhas de entulho e poeira. Mais acima na escala Richter, só pioraria as coisas. Mas não se preocupe, algo com essa potência é impossível. A crosta terrestre não tem energia suficiente para produzir tais terremotos. Porém, há uma coisa com muito mais potência e capaz de produzir megatremores. Asteroides são poderosos o suficiente para destruir nosso planeta, como todos sabemos desde a era dos dinossauros. Aquele tinha cerca de 10 quilômetros de comprimento e causou danos enormes ao planeta. Provocou terremotos que sacudiram o solo constantemente durante meses, cerca de 50 mil vezes mais fortes do que o do Chile. Também causaram um tsunami 30 mil vezes mais poderoso do que o do Oceano Índico, e esse último foi um dos mais devastadores da história. Os terremotos causados pelo asteroide tiveram uma magnitude de 11, tornando-o o desastre natural mais poderoso e assustador de todos os tempos, e esperamos que continue assim. O tsunami do Oceano Índico afetou apenas algumas áreas do planeta. Enquanto isso, o do asteroide afetou todas as partes da Terra e teve ondas de 10 metros de altura. Mesmo que você tivesse viajado para o lugar mais remoto, não teria sido capaz de se esconder desse ceifador. Um terremoto de magnitude 15 não seria 50% mais forte do que o do Chile. A escala não funciona assim. Ele seria cerca de 100 milhões de vezes mais forte do que um de 9,5 graus de magnitude. E poderia fazer toda a água da Terra evaporar, deixando-nos devastados e sem nada para sobrevivermos. Todos os ecossistemas entrariam em colapso, todas as cadeias alimentares seriam quebradas e apenas algumas bactérias super fortes provavelmente sobreviveriam ao impossível. Isso é apenas uma fração das coisas assustadoras que poderiam acontecer. O oceano é como o ar-condicionado do nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito quente. O mar serve como um escudo contra os poderosos raios solares, agindo como um absorvedor de calor e resfriador do mundo. Os cientistas acreditam que o mais perigoso seria a incapacidade da crosta terrestre de sobreviver aos tremores violentos do terremoto de 15 graus de intensidade. Se o nosso planeta milagrosamente sobrevivesse e não se transformasse em pó, haveria enormes aberturas em sua crosta. O solo se tornaria gelatinoso, se moveria aleatoriamente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e nenhuma edificação resistiria. Nossa civilização seria levada de volta à era de Stonehenge. Movimentos tectônicos como esse são devastadores. Algo semelhante aconteceu no Japão quando as placas tectônicas se afastaram umas das outras por 50 metros e depois se uniram novamente, gerando um terremoto de 9 graus de magnitude. Nenhum lugar está imune a esse fenômeno natural de arrepiar os ossos. Ainda assim, alguns têm mais chances de ser destruídos do que outros, como o Anel de Fogo, onde ocorrem 90% dos terremotos. Esse é um local onde eles acontecem quase todos os dias. O Anel de Fogo está localizado no Oceano Pacífico e forma um anel ao redor dos continentes que circundam o Pacífico.
Ali, várias placas tectônicas se encontram, criando um solo altamente instável. Para tornar o problema muito mais assustador, 75% dos vulcões ativos estão localizados nessa área. 90% dos vulcões inativos também, o que faz desse lugar extremamente perigoso. Os cientistas estudam cuidadosamente a região para encontrar uma maneira de prever quando ocorrerá o próximo terremoto. O Anel de Fogo não é a única parte com risco. Na Califórnia, ao longo da linha de falha de San Andreas, 2 placas tectônicas têm armazenado energia por mais de 200 anos. A falha de San Andreas tem 1.150 quilômetros de comprimento e potencial para um terremoto de grandes proporções. A região tem medo de tremores violentos de terra, como o que ocorreu em São Francisco em 1916. Ele teve uma magnitude de 7,8 na escala Richter. As previsões dos cientistas são assustadoras. Eles dizem que a chance de um evento de intensidade 6,7 é muito alta na área. Se o pior cenário acontecer, é preciso saber como sobreviver. Evite qualquer coisa que possa cair sobre você, como janelas, armários ou tetos instáveis. A frase oficial de especialistas em emergências é: abaixe-se, cubra-se e segure-se. Fique abaixado no chão, esconda-se embaixo de algo estável, como uma mesa, e permaneça lá até que o tremor pare. Certifique-se de permanecer em seu abrigo por mais 1 ou 2 minutos, para o caso de haver tremores secundários ou detritos soltos. Use seu nariz e procure por gás. Se você sentir o cheiro, não acenda as luzes, nem faça nada que possa inflamá-lo. Mantenha-se forte e seguro. O terremoto mais forte já ocorrido a leste do rio Mississippi, que aconteceu há mais de 200 anos, nunca acabou, de acordo com alguns cientistas. A maioria dos abalos dura de segundos a minutos, e o recordista oficial até agora é um silencioso em Sumatra, que durou 32 anos. Esse evento desencadeou um grande terremoto e um tsunami. Portanto, se for verdade que o de New Madrid ainda está causando tremores secundários, teremos um novo nome no topo dessa triste lista. O terremoto começou em dezembro de 1811, com um forte chacoalhão em uma parte pouco povoada do nordeste do Arkansas. Ele foi sentido a quase 1.600 quilômetros de distância na Casa Branca, e os sinos da torre tocaram em Boston, ainda mais distante. O abalo fez com que o poderoso Mississippi voltasse a correr por alguns minutos sobre novas cachoeiras formadas pelo deslocamento do solo. A cidade de New Madrid, Missouri, desapareceu completamente no desastre. A Terra não ficaria parada até o final de janeiro do ano seguinte, quando as coisas voltaram a ficar sérias. Um grande terremoto ocorreu, dessa vez próximo à junção dos rios Ohio e Mississippi, bem na bacia do Missouri. Os geólogos acreditam que foi uma ruptura na falha de New Madrid, colocando ainda mais pressão sobre a falha de Reelfoot nas proximidades. Quando as pessoas pensavam que a situação não poderia piorar, mais 2 semanas de tremores se passaram e a falha de Reelfoot se rompeu bem abaixo de New Madrid. No Tennessee, cerca de 24 quilômetros ao sul de New Madrid, a elevação do solo criou o lago Reelfoot. Barcos a vapor navegavam ao longo dele, com milhares de árvores flutuando e hectares de bosques destruídos pelo terremoto. Em St. Louis, no Missouri, que fica a mais de 255 quilômetros de distância, prédios foram seriamente danificados e chaminés caíram em Cincinnati, Ohio, a cerca de 640 quilômetros de distância. Pessoas em Montreal, no Canadá, a mais de 1.600 quilômetros dali, sentiram a terra tremer. Os sismólogos registraram cerca de 200 pequenos abalos na zona sísmica de New Madrid todos os anos desde 1974. Alguns pesquisadores acreditam que até 30% deles foram réplicas dos grandes terremotos ocorridos em 1811 e 1812. Em partes dos Estados Unidos, onde não há muita ação tectônica, esses tremores secundários podem continuar a ressoar por anos, talvez até séculos, depois que os grandes aconteceram. Os abalos secundários são a maneira de a Terra liberar toda a tensão acumulada pelo terremoto principal. Quando o solo treme devido ao primeiro, exerce muita pressão sobre as rochas próximas, e quando elas não aguentam mais, racham, causando ainda mais tremores. Esse é o secundário. Eles podem ser bastante intensos, especialmente logo após o principal, mas enfraquecem com o tempo. Nem todos os cientistas concordam que os terremotos atuais têm a ver com os de 200 anos atrás. Em geral, associamos as falhas às linhas onde as placas de terra se encontram,
Mas há toda uma rede delas bem embaixo do centro da placa norte-americana. Elas são como relíquias de 750 milhões de anos atrás, quando a América do Norte fazia parte de um supercontinente chamado Rodinia. Quando este começou a se fragmentar, deixou para trás essas fendas, pontos fracos na crosta terrestre que ficam bem abaixo do moderno meio-oeste. Isso poderia explicar a ação dos terremotos. Uma equipe internacional de geólogos decidiu dar uma nova olhada em 3 grandes abalos que chacoalharam a América do Norte e encerrar o debate. Eles usaram um novo método matemático chamado vizinho mais próximo. Por ele, se os terremotos estiverem muito próximos no espaço, no tempo e na magnitude para serem eventos de fundo independentes, presume-se que um tenha desencadeado o outro. Dependendo de como você analisa os números, algo entre 10% e 65% dos terremotos recentes na região podem ser réplicas desses históricos. E um grande que atingiu Charleston, na Carolina do Sul, no final do século XIX, pode explicar até 72% dos tremores ocorridos na área desde então. Mas como nem todos os lugares são iguais, o debate científico continua. Em 1774, o explorador britânico James Cook notou um brilho à distância. Era o vulcão do Monte Yasur, em Vanuatu. Desde então, esse menino mau vem expelindo lava e cinzas, e é bem provável que esteja fazendo isso há muito, muito mais tempo. O vulcão está em nível de alerta desde outubro de 2016, o que significa que as coisas estão realmente instáveis por lá. Um raio de mais de 600 metros ao redor da cratera foi demarcado para manter as pessoas seguras. Houve explosões de baixa a moderada intensidade, lançando cinzas, gás e vapor, e algumas explosões maiores que mandaram coisas para fora da cratera. As imagens de satélite detectaram alguns pontos quentes de plumas de dióxido de enxofre, mostrando que o Yasur ainda está preparando uma grande tempestade lá embaixo. Stromboli, uma das ilhas vulcânicas próximas à Sicília, detém oficialmente o recorde mundial do Guinness de vulcão em erupção contínua mais longo. Ele está dando um show de fogo por mais de 2.400 anos seguidos. Os antigos marinheiros o apelidaram de Farol do Mediterrâneo. Na maior parte do tempo, o Stromboli está apenas cuspindo respingos, mas de vez em quando lança alguns fluxos de lava ou faz brotar algumas fontes moderadamente altas. Às vezes, você também pode ter um vislumbre de explosões de vapor. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação, com não uma, não duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças que mudaram o jogo. Tudo aconteceu em Wrangell, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que é hoje a Colômbia Britânica e o Alasca. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. Ela deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos. Isso fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimento sob um antigo lago na China para descobrir esses segredos, e encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono que mostravam enormes picos nos níveis de dióxido de carbono, tornando a atmosfera quente e a chuva torrencial. Tudo aconteceu em 4 pulsos separados, cada um desencadeado por essas monstruosas explosões vulcânicas. Há um local em um parque nacional não muito longe de Sydney, na Austrália, onde um incêndio está ocorrendo nas profundezas do subsolo há pelo menos 6.000 anos. É chamado de Burning Mountain, ou Montanha Ardente, e é um incêndio em um veio de carvão que está queimando uma camada de carvão abaixo da superfície da Terra. Quando esses incêndios subterrâneos começam, são praticamente impossíveis de ser apagados. Essa bola de fogo tem até 9 metros de largura e é extremamente quente, mas não há chama, ela está fumegando. O fogo vem se arrastando em um ritmo de cerca de 1 metro por ano. Um fazendeiro local o avistou pela primeira vez no século XIX e pensou que fosse um vulcão. As pessoas que vivem ali há muito tempo acreditam que esse lugar é sagrado. Elas o usaram para cozinhar e fabricar ferramentas e contam que ele surgiu das lágrimas de uma viúva ou da tocha de um herói. Mas os especialistas acham que pode ter sido a queda de um raio ou o aquecimento do carvão como um churrasco de verão devido à interação com o oxigênio. Alguns dizem que o local pode estar queimando desde antes de os dinossauros habitarem a Terra.
Ninguém sabe exatamente por quanto tempo essa montanha queimará ou em que direção ela se moverá. No momento, o carvão tem oxigênio suficiente para queimar por séculos ou até milênios sem intervenção humana. O fogo está aquecendo a montanha como um forno gigante, fazendo-a rachar e desmoronar, convidando mais oxigênio para se alimentar. Mesmo que os seres humanos decidam agir, esses incêndios em camadas de carvão precisam de caminhões de água e nitrogênio líquido para domá-los. Há vários anos, os exploradores notaram que a fumaça estava se aproximando de um penhasco com vista para um pequeno rio, e dependendo do que essa camada de carvão decidir fazer em seguida, poderemos ver algumas mudanças drásticas aqui nas próximas décadas. Poderá haver chamas com muito mais calor, ou a camada de carvão poderá se aprofundar, extinguir-se e extinguir a fumaça. Um terremoto na Indonésia começou em 1829 e durou terríveis 32 anos, atingindo seu clímax em 1861, e uma magnitude de cerca de 8,5. Ele foi causado pelas placas tectônicas abaixo da ilha, chocando-se lentamente umas contra as outras. Depois de analisar os corais da área, os pesquisadores descobriram que o fenômeno já vinha ocorrendo há algum tempo. Esses corais estavam periodicamente expostos ao ar livre. Isso foi causado pelo terremoto gradual, movendo a Terra para cima e para baixo. Os cientistas chamam esses terremotos silenciosos de décadas de duração de eventos de deslizamento lento. Um único relâmpago pode aquecer o ar a cerca de 30 mil graus. O calor faz com que o ar se expanda rapidamente, criando uma onda de choque ou explosão que conhecemos por trovão. Existem cerca de 3 trilhões de árvores na Terra. Isso equivale a cerca de 422 para cada pessoa. Antes dos humanos, o número ficava perto de 6 trilhões. Quase 70% da superfície da Terra é coberta por água, que, em média, tem cerca de 4 quilômetros de profundidade. 97% dos vulcões estão submersos, assim como a dorsal meso-oceânica, uma enorme cordilheira com mais de 64 mil quilômetros de comprimento. Os humanos extraíram cerca de 190 mil toneladas do ouro do planeta. Os especialistas preveem que ainda há cerca de 20% a ser explorado, mas esse número está mudando constantemente. O maior vulcão ativo do mundo fica no Havaí, chamado de Mauna Loa. Fica a mais de 4 quilômetros acima do nível do mar. Dado que a maior parte dele fica debaixo d'água, o cume do vulcão fica a espantosos 17 quilômetros da sua base. Esse é o mesmo comprimento de mais de 160 campos de futebol. A temperatura mais alta já registrada por aqui foi de sufocantes 58 graus. Ela foi registrada em El Azizia, na atual Líbia, em 13 de setembro de 1922. A mais baixa foi de 90 graus negativos na estação Vostok, na Rússia, em 1983. A Terra é o 5º maior planeta do Sistema Solar, atrás de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ela tem uma circunferência de aproximadamente 40 mil quilômetros, e uma pessoa levaria, em média, cerca de 8.300 horas para percorrer esse trajeto. No entanto, a separação entre as massas de terra do planeta tornaria essa jornada quase impossível. Demora 365,25 dias para orbitarmos o Sol. Como nossos anos civis têm apenas 365 dias, acrescentamos um bissexto extra a cada 4 anos para compensar a diferença. A Rússia é o maior país com uma área total de cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela abrange mais de 1/8 da área de terra habitada do planeta, mas sua população é relativamente pequena em relação ao seu tamanho. Nós somos o único planeta com uma lua. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma, enquanto todos os outros possuem 2 ou mais. O nosso existe há mais de 4 bilhões de anos. Os cientistas calculam isso observando as rochas mais antigas, bem como meteoritos que caíram. Eles se formaram ao mesmo tempo em que a Terra, quando o Sistema Solar estava se desenvolvendo. O terreno em que pisamos é basicamente reciclado. O ciclo das rochas do planeta transforma rochas ígneas em sedimentares. Depois, as torna metamórficas e tudo recomeça. Da mesma forma que aqui, a nossa Lua também experimenta terremotos. Eles são menos comuns e intensos do que os que temos e são causados pelo estresse das marés, que é basicamente a relação entre a atração gravitacional da Lua na Terra e da Terra na Lua. Apesar de ser o 5º maior continente, a Antártica detém 70% da água doce do planeta e cerca de 90% do seu gelo. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, com 23 milhões de turistas apenas em 2019. Paris, Londres, Dubai e Singapura são as outras cidades entre as 5 primeiras.
A camada mais baixa da atmosfera terrestre é chamada de troposfera e é a razão de termos clima. A luz solar aquece a superfície do planeta, o que faz com que o ar quente suba até a troposfera. Esse ar, então, se expande e esfria conforme a pressão diminui e desce onde é aquecido pela Terra novamente. Os recifes de coral são as maiores estruturas vivas do planeta, sendo que alguns são até mesmo visíveis do espaço. Eles contêm a maioria das espécies por área de qualquer um dos ecossistemas daqui, até mais do que as florestas tropicais. A Terra recebeu esse nome há cerca de 1000 anos e vem da palavra alemã que significa o solo, mas não há nenhuma evidência para mostrar quem realmente a nomeou. De todos os planetas, o nosso também é o único sem o nome de uma divindade grega ou romana. O ponto mais profundo do oceano é a Fossa das Marianas. São 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Os litorais cobrem cerca de 20% das terras dos Estados Unidos e abrigam mais de 50% da população americana. A Terra não é bem uma esfera, ela é mais para uma bola esmagada que se projeta no Equador. A protuberância é causada pela força da rotação, o que torna os polos norte e sul ligeiramente planos. O planeta gira sobre seu eixo, que é basicamente uma linha reta imaginária. As estações devem-se ao eixo inclinado, que faz com que os raios do Sol atinjam diferentes partes de forma mais direta, dependendo da época do ano. Se o Sol fosse da altura de uma porta padrão, a Terra seria do tamanho de uma moeda. A taxa de rotação dela está diminuindo gradualmente. Isso está acontecendo tão lentamente que levará até 140 milhões de anos para que a duração de um dia aumente para 25 horas. O maior animal existente é a baleia azul. Ela pode atingir 30 metros de comprimento e pesar até 45 toneladas, o que equivale a cerca de 33 elefantes. A temperatura no centro do nosso planeta é quase a mesma da superfície do Sol, aproximadamente 5.500 graus. A Terra é cerca de 10 mil vezes mais velha que os humanos. Ela tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, enquanto os humanos existem há no máximo 450 mil. Há cerca de 34 mil espécies de peixes conhecidas. O número real é muito maior, considerando que impressionantes 95% dos nossos oceanos ainda não tenham sido explorados. A Rota 66 dos Estados Unidos é mais longa do que a jornada ao centro da Terra. A distância até o núcleo é de aproximadamente 3 mil quilômetros, enquanto a Rota 66 tem quase 4 mil quilômetros. Nosso planeta é formado por 3 componentes principais: a crosta, o manto e o núcleo, que se divide em núcleo externo e interno. Os cientistas estimam que existam cerca de 8 milhões e 700 mil espécies por aqui. Dessas, entre 1 e 2 milhões são de animais, mas cerca de 86% das terrestres e 91% dos peixes ainda não foram descobertos pelos humanos. Os astrônomos antigos costumavam pensar que a Terra era o centro do universo. Por 2.000 anos, eles acreditaram que ela era estática, enquanto outros corpos viajavam em órbita ao nosso redor. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou seu modelo do Sistema Solar centrado no Sol. O nosso planeta é o mais denso do Sistema Solar. A densidade varia em suas diferentes crostas, mas a densidade média é de pouco mais de 5 gramas por centímetro cúbico. O Monte Everest é o ponto mais alto. Seu pico é a maior altitude acima do nível do mar, a quase 9.000 metros. A cada ano, 1 setilhão de cristais de neve caem na Terra. Isso equivale a 1 trilhão de trilhões de flocos de neve. Ela cobre cerca de 31% da área terrestre a cada ano. Em relação à água daqui, apenas cerca de 3% dela é doce. Os outros 97% são da salgada. Desses 3%, cerca de 2% são em forma de gelo e geleiras. Portanto, menos de 1% da água doce do planeta está, na verdade, em lagos, rios e no subsolo. O maior corpo de água fechado interior do mundo, ou lago para nós, leigos, é o Mar Cáspio. Ele tem uma área de 370 mil quilômetros quadrados. O mais profundo do mundo é o Lago Baikal, na Rússia, com 1.610 metros de profundidade. A atmosfera terrestre é composta por cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, com pequenas quantidades de vapor d'água, dióxido de carbono e outros gases. Não se acredita que nenhum outro planeta tenha tanto oxigênio, o que explica por que o nosso é o único onde a vida foi descoberta até agora. Além da Lua, existem 2 asteroides em órbitas co-orbitais com a Terra, às vezes chamada de segunda lua terrestre. A 3753 Cretini é um asteroide que parece estar nos seguindo em órbita, mas na verdade ele está fazendo seu próprio caminho ao redor do Sol.
O 2002 AA29 é outro asteroide que faz uma órbita em forma de ferradura ao nosso redor, que o aproxima do nosso planeta a cada 95 anos. Aconteceu na Islândia, em uma sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 20h45. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital, de repente a rocha derretida começou a jorrar, vindo por baixo da superfície. Fontes de lava brilhantes iluminaram o céu à noite. Um vulcão nesse vale finalmente acordou depois de quase 800 anos de sono profundo. Dividimos os vulcões em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos. Cerca de 1.900 deles em todo o mundo são considerados ativos. Isso significa que entraram em atividade em um passado recente e provavelmente farão isso novamente em um possível futuro próximo. Os dormentes não entram em erupção há muito tempo, mas isso ainda poderá acontecer no futuro. Você poderia dizer que eles estão dormindo? Quanto aos extintos, esses caras não fazem nada há mais de 1 milhão de anos. A erupção na Islândia não foi super explosiva, e tudo isso aconteceu a 10 quilômetros da cidade mais próxima. Então, todos estavam perfeitamente seguros. Muitos até foram ver de perto, enquanto outros visitantes, mais corajosos, tentaram fritar ovos e bacon na lava. Apenas tome cuidado para não queimar seu café da manhã. A lava pode chegar a mais de 1.250 graus. Ela queima tudo pelo caminho. No entanto, também produz algumas das terras mais férteis para a agricultura. Essa erupção deu uma quantidade relativamente pequena de lava no início, mas ela se espalhou pelo vale em diferentes direções, formando uma espécie de escudo que cresce constantemente. Você nunca pode realmente prever o quão rápido um fluxo de lava será até que o veja. Tudo depende da espessura dela e de quão íngreme é a encosta da montanha. A lava pode escorrer lentamente a cerca de 100 metros por segundo, uma fração da velocidade média de caminhada de uma pessoa, ou fluir a até 48 km por hora, o que nem mesmo a pessoa mais rápida do planeta consegue ultrapassar. Mas a lava nem é a coisa mais perigosa sobre os vulcões, e sim os gases tóxicos expelidos. Eles se espalham mais rápido e vão mais longe do que o fluxo da lava. No caso da Islândia, felizmente o vento soprou esses gases para longe das áreas residenciais. Os cientistas não ficaram surpresos com a erupção. Eles também sabiam que ela estava chegando. Terremotos cada vez mais fortes sacudiram essa área nos últimos 15 meses. Foram 50 mil terremotos apenas nas 3 semanas que antecederam a erupção. São 100 por hora. O vulcão está ativo desde março e os geólogos dizem que as erupções constantes na área podem durar semanas, meses, anos ou até mesmo décadas. O Monte Shasta está entre os 5 vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Então, os geólogos estão de olho nele. A última erupção foi em 1250. Eu não estava por perto naquela época, mas ele entra em atividade a cada 600 a 800 anos, o que significa tic-tac, que pode acontecer a qualquer momento. A cerca de 1 hora de Portland, em Oregon, há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez no século XIX. Da próxima vez que explodir, os cientistas acreditam que ele produzirá maiores quantidades de cinzas e poeira. Isso poderá causar um apagão elétrico e tornar a água imprópria para beber na região. Mas os especialistas prestam muita atenção no Monte Hood. Eles poderão dar muitos avisos para que as pessoas possam reagir a tempo. O Kilauea é um dos mais ativos do mundo. Ele está em erupção quase constante desde 1983, uma das mais longas conhecidas na Terra. É o vulcão terrestre mais jovem do Havaí. Os vulcões podem levar milhares de anos para se formar, mas outros podem surgir praticamente da noite para o dia. Um deles, no México, entrou em atividade em um campo aberto em 1943 e começou a crescer a partir daí. Em um ano, tinha quase 457 metros de altura. Quando as erupções finalmente pararam, 9 anos depois, o monte havia atingido mais de 2.804 metros. O Monte Fuji é um símbolo icônico do Japão. A última vez que entrou em erupção foi em 1707 e jorrou uma chuva de pedras incandescentes a até 95 quilômetros de distância. Se algo semelhante acontecesse hoje, Tóquio estaria nas proximidades. O Monte Fuji fica bem no Círculo de Fogo, aquela região em forma de ferradura no Oceano Pacífico, cheia de vulcões ativos e terremotos. De uma ponta a outra, a área tem quase 40 mil quilômetros de comprimento e poderia cobrir todo o equador da Terra. Em janeiro de 2020, o Taal, nas Filipinas, começou a cuspir lava.
jorrando enormes nuvens de cinzas a 800 metros de altura. A erupção até desencadeou um fenômeno raro, uma tempestade suja. É quando a nuvem de fumaça acima do vulcão produz seus próprios raios. A chance de tsunamis vulcânicos também era alta, pois eles são geralmente causados por movimentos tectônicos que ocorrem devido à atividade vulcânica. O Taal entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 450 anos. Este vulcão no Equador entrou em atividade pela última vez em 2016. Os cientistas acreditam que ele possa estar mostrando alguns dos primeiros sinais de alerta de magma se movimentando. Trata-se de um estratovulcão ativo, um tipo específico em formato de cone, com lados íngremes que se forma a partir de lava pegajosa que não flui tão facilmente. Essa lava circula pelo respiradouro, resfriando e se acumulando para formar essas paredes íngremes. Esse tipo tem maior probabilidade de produzir erupções explosivas, como as que vemos nos filmes. Ruapehu é o parque nacional mais antigo da Nova Zelândia. Trata-se de um paraíso vulcânico, onde é possível ver de perto crateras fumegantes, lagos magníficos e formações rochosas incomuns. A última erupção foi em 2007 e ocorreram 10 delas desde meados do século XIX. Mas erupções, fluxos de lava e gases tóxicos não são os únicos perigos que vêm dos vulcões. Também existe uma coisa chamada Yahar, uma espécie de fluxo de lama vulcânica de detritos. Entre as erupções, a neve derrete e um lago se forma na caldeira. Se a última atividade levou lama, cinzas e pedras para dentro do lago, ele fica perigosamente cheio. Nesse caso, apenas uma barragem temporária o segura. A Indonésia tem o maior número de vulcões ativos do mundo, incluindo um chamado Anak Krakatoa, significa filho de Krakatoa, e seu famoso pai não está longe. Um enorme tsunami em 2018 acordou parcialmente o Júnior. Uma ideia assustadora, já que o Sênior teve uma das erupções mais fortes já vistas no planeta em 1883. O estouro do Krakatoa foi o som mais alto já ouvido. Pessoas a mais de 3.280 quilômetros de distância puderam escutar a explosão. A onda sonora circulou o globo 7 vezes. E os cientistas dizem que é difícil prever os padrões de atividade dessa fera. O Monte Iasur, em Vanuatu, é um dos poucos vulcões no mundo onde se pode ver um lago de lava. Os turistas vão até lá para espiar pela borda e dar uma olhada no lago borbulhante e ardente lá embaixo. Bem, exceto quando a atividade vulcânica vai para os níveis 3 e 4 de 5. Isso significa que no local há terremotos mais intensos, tremores vulcânicos ou ejeções de vapor, gás ou cinzas. Então, esse lugar é uma zona proibida porque... Este vulcão, no Congo, tem o maior e mais ativo lago vulcânico do mundo. E toda aquela lava é extraordinariamente fluida, o que significa que viaja mais rápido e mais distante do que o material que sai da maioria dos vulcões. Certamente não está entre os mais altos, mas o Erta Ali, na Etiópia, é o único a ter um lago de lava quase constante, o que é muito raro. Os moradores o chamam de Montanha Fumegante, porque seu lago de lava costuma causar erupções. Ele fica perto da depressão Danakil, um dos lugares mais quentes do nosso planeta. O Merapi entra em atividade regularmente desde meados do século XVI e ajuda os cientistas a realizarem pesquisas fundamentais sobre como funcionam as erupções e como eles podem avisar as pessoas a tempo. Depois de ficar adormecido por um tempo, este vulcão no centro do México voltou à vida em 1994. Desde então, tem produzido enormes fluxos de lama e fortes explosões em intervalos imprevisíveis. No passado, enormes erupções, vindas desse gigante, enterraram cidades e pirâmides antigas inteiras. Imagine ficar em um hotel e acordar com a vista magnífica de um enorme vulcão coberto por rios brilhantes de lava e nuvens de cinzas. Quando diminui o calor, os visitantes dessa área da Guatemala podem até assar alguns marshmallows lá. Um dos vulcões mais ativos da Terra fica em uma pequena ilha ao norte da Sicília, o Stromboli. Já tem erupções regulares, junto com lava brilhante vinda de aberturas dentro da cratera. Não muito longe fica o Etna, o mais ativo da Europa e um dos maiores continentais do mundo. A propósito, a Terra definitivamente não é o único planeta com vulcões. O maior do nosso sistema solar fica em Marte. Ele cobriria todo o estado do Arizona e é quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. Uau! Não olhe para baixo! Um terremoto subaquático abre uma enorme fenda no fundo do oceano. Um grande volume d'água se move para preencher essa fenda. Ao mesmo tempo, as ondas começam a se espalhar a partir desse ponto.
Elas têm apenas 30 centímetros de altura no início, mas quanto mais perto chegam da costa, maiores se tornam. Quando as ondas atingem águas rasas, elas começam a desacelerar. Suas partes inferiores chegam primeiro à terra firme. Isso cria um efeito de vácuo que puxa a água a partir da costa. O porto e o fundo do mar estão visíveis agora. E então, uma enorme muralha de água atinge a costa. Ela arrasta tudo pelo caminho. Vários minutos depois, geralmente chegam mais ondas. Ou pode ser um deslizamento de terra perto de um grande corpo d'água. Enormes quantidades de mata, solo e rocha rolam para dentro de um lago ou oceano, produzindo enormes ondas de tsunami. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Eles podem mover grandes volumes d'água e gerar ondas realmente grandes. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que atingem o nosso planeta. Se um desses visitantes incandescentes do espaço atinge o oceano, a força da colisão desloca água suficiente para produzir um tsunami extremamente forte. Quando um tsunami começa, suas ondas geralmente têm apenas 30 centímetros de altura. Assim é uma onda pequena, ela chega até a cintura de uma pessoa média. Os surfistas chamam essas ondas bastante grandes de double overhead. O maior terremoto já registrado aconteceu perto da costa do sul do Chile. Ele desencadeou um tsunami que atingiu o Havaí, o Japão e as Filipinas. A maior onda do tsunami tinha a altura de um prédio de 5 andares. A maior onda já surfada tinha metade da altura do Arco do Triunfo de Paris. Garrett McNamara bateu esse recorde em 2011 em Nazaré, Portugal. Em 1995, os cientistas provaram a existência de vagalhões, grandes ondas que se formam de maneira aleatória. Naquele dia, eles viram uma onda de 25 metros, que era mais alta do que o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. A gigante estava cercada por ondas menores de 6 metros de altura. As ondas do tsunami de Tohoku, em 2011, foram geradas pelo mais forte terremoto registrado na história do Japão. A onda mais alta tinha quase a metade da altura da ponte do Brooklyn. A erupção vulcânica do Krakatoa, em 1883, produziu o som mais alto já ouvido na superfície do planeta. A maior onda de tsunami que a erupção formou era tão alta quanto a Estátua da Liberdade. O tsunami do Dia da Mentira, em 1946, foi desencadeado por um fortíssimo terremoto perto do Alasca. A onda mais alta do tsunami era um pouco mais alta do que o Coliseu de Roma. O tsunami do Boxing Day começou no Oceano Índico em 2004. Ele foi causado por um forte terremoto submarino, o terremoto de Sumatra-Andaman. Seus tremores produziram uma série de ondas de tsunami. A maior delas quase atingiu a altura da Torre de Pisa. Um dos deslizamentos de terra mais desastrosos atingiu o Vale de Loddalen, na Noruega, em 1936. Um enorme pedaço de rocha, quase 2 vezes maior que a Torre Eiffel, se soltou e foi lançado no lago Lofoten. Isso causou uma enorme onda de tsunami. Ela era quase tão alta quanto o Taj Mahal, na Índia. O mega tsunami da Groenlândia, em 2017, foi desencadeado por um grande deslizamento de terra em um dos fiordes. As ondas que inundaram a costa atingiram a altura do Big Ben. Uma fortíssima erupção vulcânica causou um deslizamento de terra de um domo de lava de 4.000 anos. Isso desencadeou o mega tsunami do vulcão Unzen. A maior onda tinha a metade da altura do Space Needle de Seattle. O mega tsunami da Ilha do Fogo aconteceu há 73.000 anos, quando uma parte do vulcão Fogo desabou no mar. A maior onda do mega tsunami era tão alta quanto o monumento de Washington. Quando os 457 metros de cima do Monte Santa Helena explodiram, um enorme deslizamento de terra aconteceu. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit. Isso causou uma onda que tinha mais da metade da altura da Torre Eiffel. O mega tsunami da barragem de Vajon aconteceu quando um deslizamento de terra arrastou 255 milhões de metros cúbicos de mata, solo e rocha para o lago. Uma onda gigantesca ultrapassou a borda da barragem, levando tudo pelo caminho. Sua altura era maior do que a ponte Golden Gate. Um deslizamento de terra na Baía de Lituya, no Alasca, formou uma mega onda, uma das maiores já registradas. O mega tsunami surgiu sobre o cabo, levando árvores, plantas e solo até a base. A onda atingiu mais da metade da altura do Burj Khalifa, a construção mais alta do mundo. 1/3 do vulcão East Molokai, no Havaí, desandou e desabou no Oceano Pacífico. Isso desencadeou um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai.
Estamos nos preparando para uma temporada louca de furacões no Atlântico. Ela pode ser ainda pior do que a de 2005, o ano que nos trouxe o Katrina. Esse monstro tirou 1.392 vidas e custou aos Estados Unidos mais de 100 bilhões de dólares. Os especialistas preveem que haverá entre 17 e 25 tempestades nomeadas no total. Algumas estão prestes a se tornar furacões, com ventos que atingem quase 180 km por hora ou mais. Já estamos vendo algumas varrerem o país, levando perigos como tornados, inundações e granizo. É preciso agradecer ao El Niño Oscilação Sul, ou ENSO, por isso. Esse termo complicado tem a ver com o El Niño e a Laninha, as duas forças gigantes que basicamente moldam nosso mundo. Normalmente, os ventos no Oceano Pacífico sopram para o oeste, ao longo do Equador, movendo a água quente da América do Sul em direção à Ásia. Essa água quente é substituída pela fria que sobe das profundezas do Pacífico. No entanto, durante o El Niño e a Laninha, esse padrão habitual é bagunçado. O El Niño é a fase quente do ciclo ENSO, durante a qual os ventos equatoriais enfraquecem, fazendo com que a água quente volte para a costa oeste das Américas. Isso significa que menos água fria sobe para a superfície. O clima nas partes do norte dos Estados Unidos e do Canadá fica mais seco e quente por causa disso, mas há condições mais úmidas nos estados do sul. No Atlântico, o El Niño enfraquece as temporadas de furacões e aumenta a atividade deles no Pacífico Central e Oriental. Na África, leva mais chuva para a parte oriental, mas menos para o sul, para a região ocidental e partes do Saara. A Laninha é a fase fria do ciclo ENSO, durante a qual os ventos de oeste ao longo do Equador no Pacífico são mais fortes do que o normal e empurram mais água quente para a Ásia. E, em razão disso, águas mais frias e ricas em nutrientes do Pacífico sobem à superfície ao longo da costa oeste dos Estados Unidos. Elas empurram a corrente de jato para o norte, proporcionando um clima mais seco no sul, mas condições mais úmidas e frias no noroeste do Pacífico e no Canadá. A Laninha também leva invernos mais quentes para o sul dos Estados Unidos e temperaturas mais frias do que o normal para o norte. A Laninha geralmente acalma a atividade de furacões no Pacífico, mas a intensifica no Atlântico. Em 2023, o El Niño estava no comando e levou a maioria das tempestades para cima antes de chegarem aos Estados Unidos. Mas este ano mudamos para a Laninha, e essa senhora leva água mais fria ao Pacífico e um padrão que permite que as tempestades se desloquem um pouco mais para o oeste e cheguem ao Caribe. E quando isso acontece, podem se deslocar facilmente para o Golfo e afetar a Flórida e outros estados. A intensa temporada de furacões no Atlântico que se aproxima também está relacionada a uma forte temporada de monções na África Ocidental. Ela cria umidade e ondas na costa da África que podem atravessar o Atlântico e provocar furacões. A tempestade deles no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro e a maior parte da atividade ocorre entre meados de agosto e meados de outubro. Desde os anos 50, os ciclones tropicais recebem nomes para facilitar a informação dos meteorologistas ao público sobre eles. É mais provável que você se lembre que o Leslie está chegando do que o furacão X34D está a caminho, certo? Portanto, há 20 nomes na lista alfabética deste ano, de Alberto e Beryl a Valerie e William. Esperemos que eles não sejam tão terríveis quanto o de Galveston. O desastre natural mais fatal da história dos Estados Unidos atingiu o Texas no ano de 1900. Um furacão de categoria 4 atingiu Galveston, demolindo mais de 3.600 edifícios com ventos de mais de 217 km por hora. Ele tirou a vida de 6.000 a 12.000 pessoas. Um dos motivos pelos quais ele se tornou tão fatal foi a má política de comunicação. Dias antes do desastre, ficou claro para um meteorologista profissional que a tempestade estava se deslocando para o oeste, mas o Weather Bureau em Washington previu que ela passaria pela Flórida e chegaria até a Nova Inglaterra, o que estava muito errado. Na época, o Bureau tinha apenas 10 anos de existência, portanto a ciência dos furacões nos Estados Unidos não era muito avançada. Os cientistas cubanos eram excelentes no rastreamento de tempestades porque sua região é muito propensa a elas, então sabiam que a tempestade estava se dirigindo para o Golfo do México.
Atlântico. Infelizmente, o diretor do Weather Bureau ficou com tanta inveja do fato de os meteorologistas cubanos serem melhores do que os americanos, que cortou o fluxo de informações de Cuba e dificultou a emissão de avisos pelos meteorologistas locais sem passar por Washington. Nos dias que antecederam a tempestade, o principal observador de Galveston começou a suspeitar que a previsão de Washington estava errada e tentou avisar a cidade, mas já era tarde demais. O furacão deixou Galveston em ruínas. Depois dele, o Weather Bureau começou a melhorar a comunicação internacional e dentro dos Estados Unidos. As autoridades responsáveis estão fazendo todo o possível para melhorar as previsões, apoiar as pessoas e ajudar as áreas afetadas a se recuperarem mais facilmente após a passagem dos furacões. Elas vão experimentar novos modelos de previsão para prever o fortalecimento dos ciclones tropicais, ajudar os gerentes de emergência e de recursos hídricos a se prepararem para possíveis inundações e proteger as pessoas e a infraestrutura. As boias meteorológicas costeiras no Atlântico Tropical Ocidental e no Caribe foram atualizadas, e novos drifters e drones de vela, planadores subaquáticos e uma sonda de queda leve fornecerão dados em tempo real. Há também algumas coisas que você pode fazer para garantir sua segurança antes, durante e depois de um furacão. Se estiver em uma área propensa a eles, como a Flórida, a Geórgia ou as Carolinas, esteja sempre preparado antes da alta temporada de tempestades. É preciso elaborar um plano familiar de desastre que descreva as ações durante uma emergência. Mapeie várias rotas de evacuação, caso a principal esteja bloqueada, e decida um local de encontro, caso se separe de outras pessoas. Você pode organizar simulações para ensinar os membros da família a desligar a água, o gás e a eletricidade e certificar-se de que até os mais jovens saibam como ligar para os serviços de emergência. Prepare um kit de desastre que estará pronto para ser usado a qualquer momento. Ele deve incluir itens essenciais como alimentos, água, um kit de primeiros socorros e lanternas para durar pelo menos 72 horas. Você pode comprar um gerador para ter certeza de que terá eletricidade em caso de falta de energia até que ela volte. Mantenha-o em um local seguro, longe da chuva e da água corrente, com ventilação adequada. Você também precisará de rádios e lanternas com alimentação própria. Se puder, adicione um quarto seguro à sua casa, que seja reforçado para suportar ventos fortes, com teto, piso e paredes de concreto reforçado. Certifique-se de que tem alimentos enlatados e não perecíveis e água engarrafada suficientes para pelo menos 3 dias. Quando a tempestade estiver prestes a acontecer, dirija-se para o norte para se afastar dela, onde ela estará mais fraca quando chegar. É muito mais seguro manter sua família e seus animais de estimação juntos longe da tempestade do que tentar enfrentá-la em casa. Tente ir em um único carro se possível. Sempre siga as ordens locais de evacuação, especialmente se estiver em uma casa móvel. Encha o tanque de gasolina e dê a si mesmo bastante tempo para sair. Nunca deixe seus animais de estimação para trás. Detritos, águas de enchentes ou objetos voadores podem ser perigosos para eles. Se vai ficar parado durante uma tempestade, precisa de um local seguro para você, sua família e seus animais de estimação. Esse ponto não deve ter janelas ou clarabóias. Se estiver se escondendo em casa, feche todas as portas internas e proteja as externas. Encontre rapidamente um cômodo interno com paredes fortes e sem janelas, como um banheiro ou armário. Se a sua casa não for segura, procure um abrigo comunitário. Chegue ao abrigo pelo menos 2 horas antes da tempestade para que ela não o pegue do lado de fora. Leve um rádio com pilhas extras para receber atualizações a cada 15 ou 30 minutos. Nunca saia de seu abrigo, mesmo que pareça calmo, pois as condições podem piorar rapidamente, especialmente se estiver no centro da tempestade. Para maior proteção, deite-se no chão sob algo resistente, como uma mesa. Não use aparelhos elétricos, telefones ou chuveiros durante a tempestade. Não saia de seu abrigo até receber o tudo seguro oficial das autoridades. Tenha cuidado, haverá muitos perigos do lado de fora.